3 dias, 72 horas, 420 minutos de esconder-se, 3 costelas estilhaçadas, um pulmão perfurado lentamente enchendo-se de sangue e um corpo que implorava por morte cada vez que ela ousava respirar. Foi por tanto tempo que Mia Bennett esteve morrendo à vista de todos. 3 dias desde que Derek Harrison, o diretor de operações de 44 anos que colecionava mulheres como troféus e as descartava como lixo, a enrastou pelos cabelos por uma garagem de estacionamento escura e a espancou até que sua própria reflexão se tornasse irreconhecível. 3 dias de pintar sobre hematomas roxos e pretos com 5 camadas de corretivo. 3 dias de atar suas costelas quebradas com bandagens que ela comprou com seus últimos 20 baidaces. 3 dias de morder seu próprio lábio para não gritar cada vez que ela se movia, sorria ou fingia que tudo estava bem. Porque Mia Bennett não podia se dar ao luxo de quebrar. Não hoje. Nunca. Não quando sua irmãzinha de 19 anos, Rosie, estava deitada em um quarto de hospital com um coração falhando, contando os dias até uma cirurgia que custava $300 mil. Não quando os cobradores de dívidas ligavam 6 vezes ao dia sobre as contas médicas de sua mãe morta. Não quando seu senhorio já havia trocado as fechaduras de seu apartamento e jogado suas roupas na rua. Não quando este trabalho, este único pagamento, era o único fio que mantinha sua irmã viva. Então Mia engoliu a dor como remédio, vestiu seu trauma como armadura e ia trabalhar todas as manhãs fingindo que já não era um fantasma. Mas aqui está a coisa sobre corpos quebrados. Eles não se importam com amor ou sacrifício ou orações desesperadas sussurradas às 3 da manhã. E naquele terceiro dia, de pé no meio da reunião trimestral mais crítica do ano, apresentando dados para 20 poderosos executivos que poderiam acabar com sua carreira com uma única palavra, o corpo de Mia finalmente encenou sua rebelião. Sua visão embaçou, suas pernas cederam. O mundo inclinou-se de lado. Ela caiu, mas nunca atingiu o chão porque algo a pegou. As mãos de alguém envolveram sua cintura antes que ela pudesse se estilhaçar contra o piso de mármore. Mãos enormes cobertas por tatuagens de serpentes, devorando rosas e espinhos pingando sangue. Mãos que haviam esmagado traqueias e assinado contratos de bilhões de dólares com a mesma precisão fria. Mãos que pertenciam ao homem sentado à cabeceira da mesa. O homem que ninguém ousava olhar nos olhos. O homem cujo nome era sussurrado como uma maldição nos cantos escuros de Nova York. Matteo Valente, 36 anos, CEO da Valente Corporation, bilionário antes dos 30, a víbora de Nova York, o rei das sombras da máfia italiana que possuía juízes, senadores e almas por toda a costa leste, o homem que observou Mia Bennett das sombras por 8 longos meses, fascinado pelo fogo em seus olhos e pelo aço em sua espinha. O homem que agora segurava seu corpo quebrado contra o peito e sentiu algo que não sentia em 20 anos, raiva. Não dela, por ela. Naquele momento congelado, cercado por executivos aterrorizados demais para respirar, Matteo Valente olhou para a mulher sangrando silenciosamente em seus braços e fez um voto que reescreveria as regras de seu império. Quem quer que tenha feito isso oraria pela morte muito antes que ele a concedesse. E esta mulher teimosa, tola, magnífica, que lutava sozinha há tanto tempo, nunca mais lutaria sozinha. Enquanto muitas garotas esperam por um príncipe em um cavalo branco para resgatá-las, Mia Bennett estava prestes a encontrar seu santuário na sombra de um diabo vestido de Armani. E às vezes, quando o mundo já tirou tudo de você, a proteção de um monstro é a única salvação que importa. Se este gancho já te fisgou, aperte o botão de curtir agora mesmo. Compartilhe isso com alguém que precisa acreditar que às vezes a escuridão protege melhor que a luz. E inscreva-se, porque o que Matteo Valente faz a seguir mudará tudo o que você pensa que sabe sobre amor perigoso. Porque quando Mia abriu os olhos em sua cobertura,
Ela não tinha a ideia de que cair foi a parte fácil. Ficar custaria tudo a ela, e ir embora não era mais uma opção. O cheiro de sândalo, lençóis macios como nuvens, luz suave escorregando pelas cortinas. Essas foram as primeiras coisas que Mia sentiu antes de abrir os olhos. E no instante em que suas pálpebras se levantaram, o pânico desabou como um maremoto. Este não era seu apartamento humilde. Esta não era a cama frágil em que ela dormia todas as noites. Este era um quarto tão grande quanto seu estúdio inteiro, com tetos altos, móveis pretos e cinzas, e paredes de vidro que se estendiam do chão ao teto, revelando Manhattan afogada no pôr do sol. Mia tentou se sentar. A dor rasgou seu peito e sufocou seu grito. Só então ela percebeu que seu corpo havia sido cuidadosamente enfaixado. Envoltórios brancos e limpos circulando suas costelas, onde antes havia gaze barata. Uma linha intravenosa perfurava seu braço esquerdo. Um monitor cardíaco pulsava constantemente ao lado dela. Ela estava vestindo uma camisa masculina preta muito grande, carregando o cheiro de uma colônia cara que ela nunca soubera quem havia trocado suas roupas. Onde ela estava? O que havia acontecido depois que ela desmaiou? A porta se abriu. Um homem por volta dos 60 anos entrou. Cabelos grisalhos, óculos com aro dourado, uma maleta de couro preta na mão. Ele ofereceu um leve sorriso quando a viu acordada. Senhorita Bennet, a senhorita está acordada. Isso é bom. Eu sou o Dr. Thomas Reed. Quem é você? Onde estou? Mia tentou recuar, suas costas atingindo a cabeceira, a dor drenando a cor de seu rosto. Dr. Reed levantou ambas as mãos como se acalmasse um animal selvagem. Fique calma. Você está segura. Esta é a cobertura do Sr. Valente. Você ficou inconsciente por quase 10 horas. Valente. O nome soou na mente de Mia como um alarme. Mateo Valente, diretor executivo, bilionário, a serpente venenosa de Nova York. Ela se lembrou dos momentos finais antes que a escuridão a tomasse. Mãos tatuadas a segurando, o cheiro de uma colônia masculina. Uma voz baixa dando ordens. Então a escuridão engoliu tudo. Preciso ir embora. Mia alcançou a linha intravenosa. Você não pode, disse o Dr. Reed, ainda calmo, mas com um tom de firmeza. Você tem 3 costelas quebradas, um pulmão esquerdo perfurado, trauma interno, perda severa de sangue e desnutrição prolongada. Mais algumas horas sem cuidados de emergência e você não teria sobrevivido. Mia congelou. Ela sabia que estava em má forma. Ela não sabia que era tão ruim. Quem fez isso com você? Perguntou o Dr. Reed, seus olhos fixos nos dela. Ninguém. Foi um acidente. Silêncio se seguiu. O médico não disse nada, apenas a observou com o olhar de um homem que havia visto muitas mentiras em sua vida. Então ele assentiu, anotou algo em seu caderno e saiu. Descanse um pouco. Ele virá vê-la agora. Mia não teve tempo de perguntar quem ele era antes que a porta se abrisse novamente. E o homem que entrou a fez esquecer como respirar. Mateo Valente não se parecia com nenhum homem que ela já havia visto. Mais de 1,80 m de altura, ombros largos, músculos escondidos sob um terno preto impecavelmente talhado, cabelo escuro penteado para trás com precisão, um rosto esculpido em pedra, afiado e frio além da razão. Mas o mais aterrorizante eram seus olhos, aço, cinza, como uma tempestade prestes a irromper, como uma lâmina esperando para cortar carne. Aqueles olhos se fixaram em Mia, e ela se sentiu desnudada até os ossos. Ele parou ao lado da cama. Ele não se sentou. Ele simplesmente ficou ali, imenso e assustador, como um deus julgando. Mia Bennet. Sua voz era baixa e sem pressa, cada palavra caindo como gelo em água parada. 26 anos, analista de dados sênior, empregada na Valente Corporation por 2 anos e 3 meses. Mora sozinha no Queens. Tem uma irmã de 19 anos chamada Rose, atualmente hospitalizada, aguardando cirurgia cardíaca.
$270 mil em contas médicas. Trabalha à noite em um bar do Brooklyn para pagar a dívida. E 3 dias atrás, alguém a espancou quase até a morte na garagem da minha empresa. Mia não conseguia respirar, não por causa de suas costelas quebradas, mas porque este homem sabia de tudo, cada último detalhe de sua vida arruinada. "O que você quer?" ela perguntou, sua voz tremendo embora ela a forçasse a ficar firme. Matteo Valente inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeça intrigante. "A verdadeira questão", ele, limpa a garganta, disse lentamente, "é quem ousou tocar em algo dentro do meu prédio. E por que você os está protegendo?" Matteo Valente não fez outra pergunta. Ele apenas olhou para Mia uma última vez com olhos frios e cinzentos como aço. Então saiu do quarto, a porta se fechando sem um som. Mas seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer ameaça, porque Matteo Valente não precisava que ninguém lhe dissesse a verdade. Ele tinha seus próprios métodos. 20 minutos depois, ele estava sentado em seu escritório particular no 52º andar. Tony Russo estava de pé à sua frente. Tony era o guarda-costas mais próximo de Matteo, 42 anos, um ex-soldado das forças especiais, absolutamente leal e habilidoso em fazer as pessoas revelarem tudo o que queriam esconder. "Preciso de tudo", Matteo disse, sua voz vazia de emoção. As câmeras da garagem de 3 dias atrás, o histórico de e-mails dela, quaisquer relatórios de recursos humanos, e investigue Derek Harrison, tudo sobre ele. Tony assentiu e desapareceu. Matteo virou sua cadeira em direção a Manhattan, afundando na noite. Ele estava observando Mia Bennett por 8 meses. A princípio, era apenas curiosidade. Ela era diferente. Em uma empresa cheia de puxa-sacos e ganância, Mia trabalhava como se sua vida dependesse disso. Ela não jogava política de escritório, não fingia sorrisos para superiores, não tentava subir empurrando os outros para baixo. Ela apenas trabalhava, se destacava e depois desaparecia. Matteo a tinha visto muitas vezes através de câmeras de segurança, trabalhando até às 10 da noite, almoçando sozinha com um sanduíche barato, andando 15 minutos até o metrô em vez de chamar um táxi. Cada pequeno detalhe contava a mesma história. Esta garota estava lutando contra algo muito maior do que as pessoas podiam ver. E hoje, quando ela desmaiou em seus braços, Matteo finalmente entendeu o que ela estava lutando. A brutalidade de homens que acreditavam estar acima da lei. Seu telefone vibrou. Tony enviou o primeiro arquivo. Filmagem da câmera da garagem. 11h17 da noite, 3 dias antes. Matteo reproduziu o vídeo, e pelos próximos 14 minutos, ele assistiu ao inferno. Derek Harrison emergiu de trás de um pilar de concreto. Mia tentou correr. Ele a agarrou pelo cabelo e a puxou de volta. Ela usou spray de pimenta. Ele o afastou e a socou diretamente no rosto. Então ele a espancou, socou, chutou, pisou, esmagou a cabeça dela contra a parede. 14 minutos torturando uma mulher indefesa. 14 minutos em que Mia tentou se levantar, tentou revidar, tentou sobreviver, e 14 minutos em que Derek Harrison riu como um monstro, saboreando seu banquete. Quando o vídeo terminou, os olhos de Matteo haviam mudado de cinza para preto puro. Essa era a cor que aqueles que o conheciam chamavam de cor da morte. A última vez que alguém viu essa cor, 5 homens desapareceram da Terra e nunca foram encontrados. O segundo arquivo chegou, um relatório de recursos humanos. Mia havia feito uma queixa sobre o assédio sexual de Derek Harrison 7 dias antes. Margaret Shaw, chefe de recursos humanos, havia escrito abaixo: evidências insuficientes. Recomendação de que a funcionária tenha cautela ao fazer acusações contra a alta gerência. Matteo cerrou os dentes. O terceiro arquivo. Histórico de e-mails de Derek Harrison nos últimos 6 meses. 37 e-mails enviados a Mia Bennett. Sugestões, ameaças, promessas de promoção se ela aceitasse um jantar. Avisos de consequências se ela recusasse.
E o e-mail final enviado 2 dias após o assalto. Espero que você tenha aprendido a lição, Mia. Da próxima vez, não pense que pode recusar alguém acima de você. O quarto arquivo, o registro pessoal de Derek Harrison, 8 anos na Valente Corporation. Nenhuma ação disciplinar. Mas Tony havia investigado mais a fundo. 4 funcionárias haviam se demitido nos últimos 3 anos. Todas elas haviam trabalhado sob Derek. 2 haviam deixado a cidade. Uma se recusou a falar. E uma, com apenas 23 anos, havia pulado de um prédio 6 meses depois de se demitir. Ninguém investigou. Ninguém fez perguntas porque o tio de Derek Harrison era Richard Harrison, membro do conselho. O arquivo final. Filmagem da câmera do corredor do 302º andar. 1 hora antes da reunião de hoje, Derek Harrison passou pela mesa de Mia. Ele parou, inclinou-se, sussurrou algo em seu ouvido. Mia encolheu-se como se ácido tivesse sido jogado nela. Derek sorriu e foi embora. Mattel desligou a tela. Ele ficou na escuridão por 15 minutos, imóvel, em silêncio. Então ele pegou o telefone. S. Sua voz era tão calma como se ele estivesse pedindo café da manhã. Traga Derek Harrison para o armazém número 3. O chefe o quer vivo ou morto. O silêncio se estendeu por 3 segundos. Vivo, Mattel disse lentamente, cada palavra pingando como o veneno das presas de uma serpente. Eu o quero vivo tempo suficiente para entender como é o arrependimento. Mia esperou até as 2 da manhã. A cobertura estava submersa em silêncio. As luzes da cidade escorregavam pelo vidro, lançando raios nebulosos pelo chão. Ela permaneceu imóvel por horas, fingindo dormir sempre que a enfermeira entrava para checá-la, planejando cada detalhe em sua mente. Ela não podia ficar ali. Ela não podia dever nada a Mateo Valente. Ela já tinha ouvido histórias suficientes sobre este homem. Aqueles que lhe deviam nunca realmente escapavam. Eles se tornavam marionetes puxadas por cordas invisíveis até que não tivessem mais utilidade. E Mia Bennett já havia perdido demais em sua vida para perder a última coisa que ainda tinha, sua liberdade. Ela se sentou lentamente, mordendo o lábio para não gritar de dor. Ela puxou a agulha intravenosa de seu braço, algumas gotas de sangue escorrendo. Ela as limpou com a ponta do lençol e baixou os pés no chão. Frio. O piso de mármore estava gelado sob seus pés descalços. Mia não tinha sapatos, nem telefone, nem dinheiro. Ela tinha apenas a camisa preta do homem de quem ela estava tentando fugir. Mas ela não se importava. Ela havia sobrevivido a coisas piores do que andar descalça pela noite de Nova York. Ela abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro e sem fim. Mia caminhou, uma mão contra a parede para se firmar. Cada passo um ato de tortura, suas costelas quebradas rangendo juntas. Seus pulmões sibilavam sempre que ela tentava respirar fundo. Mas ela continuou por Rose, por sua irmã deitada sozinha em uma cama de hospital, certamente com medo, certamente se perguntando por que sua irmã não havia vindo. Mia encontrou o elevador no final do corredor. Ela apertou o botão. Nenhuma luz. Ela apertou novamente, ainda nada. O elevador estava trancado. Seu coração afundou. Ela se virou para a escada de emergência. A porta de aço era pesada. Ela empurrou com todo o corpo, a dor rasgando seu peito, mas ela não parou. A porta abriu e Mia congelou. Mateo Valente estava sentado no primeiro degrau, as costas contra a parede, um copo de uísque na mão, como se soubesse que ela viria ali, como se estivesse esperando a noite toda. 217, ele disse sem verificar um relógio. Você tolera a dor melhor do que eu esperava. Mia recuou. Preciso ir embora. Não, isso não é uma pergunta, Sr. Valente, isso é um fato. Preciso sair daqui agora mesmo. Mateo se levantou lentamente, cada movimento irradiando um perigo perfeitamente controlado. Ele era quase um pé mais alto que ela, e na estreita escada, sua presença era esmagadora.
Para onde exatamente você está indo, Mia? Para casa, o apartamento do qual seu senhorio a expulsou há 3 dias. Mia endureceu. Ou para o Hospital Mount Sinai, onde sua irmã está no quarto 72, no terceiro andar, esperando por uma cirurgia de substituição de válvula cardíaca que você não pode pagar. Pare! A voz de Mia tremeu. Você não tem o direito de investigar minha vida. Eu tenho todo o direito quando alguém é atacado em meu prédio. E eu sei mais do que você pensa. Mattel se aproximou. Mia recuou até que sua espinha encontrasse a parede fria. Eu sei que você trabalhou em 2 empregos todos os dias por 14 meses. Eu sei que você come uma refeição por dia para economizar dinheiro para sua irmã. Eu sei que você vendeu o carro velho de sua mãe no mês passado para pagar parte das contas do hospital. E eu sei que você tinha exatamente 37 reais restantes em sua conta bancária até ontem de manhã. Mia não conseguia falar. Ela queria gritar com ele, socar aquele rosto frio e bonito, chorar de impotência e humilhação. Mas ela não fez nada disso. Ela apenas ficou ali tremendo, limpa a garganta, lutando para não desmoronar pela segunda vez em um dia. O que você quer de mim? Ela perguntou, sua voz arrancada de sua garganta. O que você quer que eu faça em troca dessa ajuda? Tornar-me sua amante, sua marionete? Mattel inclinou a cabeça, algo como raiva piscando em seus olhos. É esse o tipo de homem que você pensa que eu sou? Eu não sei que tipo de homem você é. Eu só sei que nada vem de graça. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a como se estivesse pesando algo crucial. Então ele falou, sua voz mais baixa e mais lenta do que antes. Você está certa. Nada é de graça, mas o preço que estou pedindo não é o que você pensa. Então, o que é? Mattel levantou a mão, tocando levemente o queixo de Mia, levantando o rosto dela para que ela tivesse que encontrar seus olhos. Você fica aqui até se curar. Você me diz quem fez isso com você e por que você o protegeu. E você para de se destruir como se sua vida não valesse nada. Mia queria discutir, dizer que não precisava da pena de ninguém, agarrar-se às paredes que havia construído ao longo de tantos anos. Mas quando ela olhou naqueles olhos cinzentos, ela não viu pena. Ela viu algo mais, algo muito mais perigoso. Preocupação genuína, e isso a assustou mais do que qualquer ameaça poderia. Na manhã seguinte, Mattel cumpriu sua palavra. Um elegante Mercedes preto esperava do lado de fora do prédio. Tony Russo estava junto à porta aberta. Mia saiu do elevador vestindo roupas que alguém havia preparado para ela, ajustando-se com uma precisão inquietante, como se o comprador soubesse suas medidas exatas. Ela não perguntou. Ela não queria saber o que mais Mateo Valente sabia sobre ela. Ele não foi com ela. Apenas Tony dirigiu em silêncio pelas ruas matinais de Manhattan. Mia sentou-se no banco de trás, observando a cidade deslizar pelo vidro sem realmente vê-la. Sua mente continha apenas um pensamento. Rose. Sua irmã não a via há 4 dias. 4 dias pareciam uma eternidade para uma jovem de 19 anos, lutando sozinha com um coração à beira da falha. O carro parou em frente ao Hospital Mount Sinai. Tony abriu a porta para ela. Você tem 1 hora. Eu esperarei aqui. Mia assentiu, sem se dar ao trabalho de discutir sobre ser vigiada. Ela não tinha forças para batalhas inúteis. Ela só queria ver sua irmã. O corredor do hospital se estendia longo e branco, o familiar cheiro pungente de desinfetante dolorosamente íntimo. Mia havia percorrido esses corredores centenas de vezes nos últimos 2 anos, desde que a condição cardíaca congênita de Rose havia piorado. A cada visita, ela se perguntava se seria a última. Quarto 72. Ela parou na porta, respirou fundo apesar do protesto das costelas quebradas. Então empurrou-a para abrir. Rose estava na cama, pequena e pálida em meio a fios e máquinas. Cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro branco. Olhos azuis exatamente como os de Mia, mas esvaziados de vida. Quando ela viu sua irmã, aqueles olhos se iluminaram,
Então, instantaneamente se encheram de lágrimas. Mia. A voz de Rose era fraca, mas com um tom de repreensão. 4 dias. Você desapareceu por 4 dias sem uma palavra. Pensei que estivesse morta. Mia foi para a cabeceira, sentou-se ao lado dela, lutando para manter o rosto calmo. Me desculpe, o trabalho ficou agitado. Ela mentiu. Rose agarrou sua mão, apertando tão forte. Mia se assustou com a força que restava naquele corpo frágil. Você sempre mente para mim. Você diz que está tudo bem, mas eu vejo você ficar mais magra a cada semana. Você diz que não está cansada, mas seus olhos estão cercados de preto como um fantasma. E agora você vem aqui usando toda essa maquiagem como se estivesse escondendo algo. Mia ficou em silêncio. Ela havia subestimado sua irmã. Rose podia estar doente, mas não era estúpida. Deixe-me ver. Rose levantou a mão, tocando a bochecha de sua irmã. Mia se encolheu por instinto, mas era tarde demais. O dedo de Rose limpou o corretivo, revelando o hematoma escuro por baixo. Os olhos da jovem se arregalaram de horror. Mia, quem fez isso com você? Ninguém. Eu caí. Não minta mais para mim. Lágrimas escorreram pelo rosto de Rose. Não sou criança. Eu sei que você está carregando tudo sozinha. Eu sei que você trabalha em 2 empregos. Eu sei que você pula refeições para pagar minhas contas de hospital. E eu sei que você está se matando lentamente por minha causa. Rose, não diga isso. Então o que é? A verdade. Rose soluçou, seu corpo tremendo até que o monitor cardíaco engasgou um alarme. Eu sou um fardo. Se não fosse por mim, você teria uma vida normal. Você não teria que suportar tudo isso. Você não seria espancada porque eu sei que isso tem algo a ver comigo, com dinheiro, com você tendo que manter seu emprego a qualquer custo. Mia puxou a irmã para os braços, ignorando a dor que lhe rasgava o peito. Ela a segurou como se Rose fosse desaparecer se ela a soltasse. Ouça-me. A voz de Mia tremeu, mas permaneceu firme. Você não é um fardo. Você é a razão pela qual eu ainda estou viva. Quando mamãe morreu, eu também quis morrer. Eu não tinha motivo para acordar todas as manhãs. Mas então eu olhei para você, 17, sozinha em um quarto de hospital, e eu soube que não tinha permissão para desmoronar. Você é tudo o que me resta neste mundo, Rose. E eu faria qualquer coisa para mantê-la viva. Qualquer coisa. Mas você não pode continuar se sacrificando assim. Rose chorou em seu ombro. Um dia você vai morrer por minha causa e eu não consigo viver com isso. Não vou morrer, Mia disse, embora não tivesse certeza se acreditava em si mesma. Prometo que não vou morrer e prometo que sua cirurgia vai acontecer. Como? De onde virá o dinheiro? Mia pensou em Matteo Valente, na cobertura luxuosa, em sua vaga oferta, no preço que ela poderia ter que pagar. Eu vou encontrar um jeito, ela disse. E desta vez ela não estava mentindo. As irmãs sentaram-se em silêncio, abraçando-se no quarto de hospital branco e austero. O monitor cardíaco pulsava firmemente, um lembrete de que o tempo estava se esgotando. E Mia sabia que não tinha outra escolha. Ela ficaria com Matteo Valente, não porque queria, mas porque era a única maneira de salvar Rose. Quando Mia voltou para a cobertura, Matteo a esperava na sala de estar. Ele estava sentado em uma cadeira de couro preta, um copo de uísque na mão, mas não bebia. Ele apenas a observava entrar com olhos cinzentos que não revelavam nada. Como está a sua irmã? Ele perguntou. Mia parou no meio da sala, surpresa com a pergunta. Ela havia se preparado para muitas coisas, mas não para a preocupação. Rose está bem, ela respondeu brevemente. Tão bem quanto alguém que está prestes a morrer sem dinheiro para uma cirurgia pode estar. Matteo colocou o copo na mesa e se levantou. A cirurgia será feita na próxima semana. Mia piscou. O quê? Falei com o médico assistente enquanto você estava com sua irmã. Todas as despesas foram pagas. Rose será operada pelo melhor cirurgião cardíaco da Costa Leste. Não. Mia balançou a cabeça e deu um passo para trás.
Eu te disse que não preciso de caridade. E eu te disse que isso não é caridade. Mattel se aproximou, sua voz tão calma como se estivesse falando sobre o tempo. Isso é justiça. Mia não entendeu. Justiça pelo quê? Mattel ficou em silêncio por um momento, como se pesasse o quanto dizer. Então ele tirou o telefone do bolso, abriu um vídeo e o entregou a ela. Você deveria assistir a isso. Mia pegou o telefone com as mãos trêmulas. A tela se acendeu e ela viu o inferno. Um quarto escuro com paredes de concreto manchadas. Derek Harrison estava amarrado a uma cadeira, seu rosto inchado, sangue escorrendo do nariz e da boca. 3 homens grandes estavam ao redor dele. Um deles ela reconheceu como S, que ela havia vislumbrado na cobertura. No vídeo, S segurava um par de alicates e disse algo a Derek. Derek gritou e implorou. Então um grito rasgou o ar enquanto S usou o alicate para quebrar cada um de seus dedos. 1, 2, 3. Mia deixou o telefone cair como se ele a queimasse. Ela queria vomitar, gritar, fugir daquele quarto. Do homem parado à sua frente com uma calma que era aterrorizante. O que você fez? Ela sussurrou. O que tinha que ser feito? Mateo pegou o telefone e desligou o vídeo. Ele nunca mais espancará outra mulher. Não porque esteja arrependido, mas porque não tem mais mãos para fazê-lo. Mia sentiu as pernas cederem. Ela recuou até bater na parede. Então deslizou lentamente até o chão. Mateo não se aproximou. Ele apenas ficou ali, olhando para ela sem um traço de arrependimento. Você é um monstro, Mia sussurrou. Sim, ele respondeu sem negar. Eu sou um monstro. Já fiz coisas muito piores muitas vezes em minha vida e as farei novamente se necessário. Mas Derek Harrison mereceu o que recebeu. Não apenas pelo que fez a você, mas por todos os outros. Mia olhou para cima. Seus olhos liam. Todos os outros? Mattel sentou-se à sua frente, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse ameaçada. 4 mulheres se demitiram nos últimos 3 anos depois de trabalhar sob ele. 2 deixaram a cidade sem deixar rastros. Uma se recusa a falar sobre o passado. E uma, de 23 anos, pulou do 12º andar de seu apartamento 6 meses depois de se demitir. Mia prendeu a respiração. Ela se matou por causa dele. Ninguém investigou. Ninguém fez perguntas porque o tio de Derek estava no conselho. Porque o RH foi pago para ignorar, porque neste mundo, aqueles com poder podem fazer o que quiserem. O silêncio se estendeu. Mia não sabia o que deveria sentir. O horror pela violência, alívio pela justiça, culpa porque parte dela se sentia satisfeita sabendo que Derek Harrison nunca mais machucaria ninguém. Quem você pensa que é? Ela finalmente perguntou. Deus? Não, Mateo respondeu, sua voz baixa e escura. Deus perdoa. Eu não. Ele se levantou, olhando para ela com uma expressão que Mia não conseguia decifrar. O dinheiro para a cirurgia de sua irmã não é uma dívida. É uma compensação que Derek Harrison te devia, tirada de sua conta pessoal antes que ele perdesse a capacidade de assinar cheques. Você não me deve nada, Mia. A única pessoa que te devia já pagou integralmente. Ele caminhou em direção à porta, pausou por um segundo. Descanse um pouco, Dr. Reed virá para te examinar pela manhã. Então ele desapareceu pela porta, deixando Mia sozinha com o caos em seu peito e uma pergunta sem resposta. Como ela podia ter medo de um homem e ao mesmo tempo se sentir mais segura do que nunca, simplesmente por estar perto dele? A primeira semana na cobertura de Mattel Valente foi uma guerra fria não declarada. Mia construiu uma parede invisível entre si e o homem que a havia salvado. Uma parede feita de silêncio, distância e a recusa de qualquer ajuda que não fosse absolutamente necessária. Ela ficava em seu quarto a maior parte do tempo, só saindo para comer ou quando o doutor. Depois que Reed chegava para examiná-la, ela não falava a menos que fosse diretamente abordada, e mesmo assim, suas respostas eram brutalmente breves. Sim, não, estou bem, obrigada. Mattel a deixou em paz.
Ele não forçava a conversa, não invadia seu espaço, não exigia nada dela. Ele só aparecia no jantar, sentado à cabeceira da longa mesa de jantar, comendo em silêncio enquanto Mia sentava na outra ponta, separada dele pelo que parecia um abismo. Ela odiava a calma dele. Ela odiava o jeito que ele a olhava como se estivesse lendo cada pensamento em sua mente. Ela odiava que ele nunca perdesse a compostura, não importava o quão fria ela fosse. Mas o que ela mais odiava era que ela não podia odiá-lo completamente. Todas as manhãs ela acordava e encontrava o café da manhã preparado na pequena mesa em seu quarto. Não comida extravagante, aveia com mel feita exatamente como sua mãe costumava fazer. Torrada com manteiga de amendoim, algo que ela havia mencionado uma vez de passagem para uma colega de trabalho meses atrás. Como ele sabia? Ela se perguntava todos os dias, mas nunca perguntava em voz alta. No terceiro dia, ela descobriu que o armário havia sido preenchido. Não vestidos glamourosos ou roupas de grife caras, mas coisas simples e confortáveis no estilo que ela sempre usava. Suéteres macios, jeans bem ajustados, tênis brancos. Havia até livros cuidadosamente arrumados na prateleira perto da janela. Os mesmos livros que ela havia pegado emprestado da biblioteca pública. Aqueles que ela nunca teve dinheiro suficiente para comprar. Mia ficou em frente à prateleira, suas mãos tremendo enquanto tocava cada lombada. Alguém havia investigado sua vida até este nível de detalhe. Alguém sabia o que ela gostava de ler, de comer, de vestir. E em vez de se sentir violada, ela se sentiu vista. Pela primeira vez em sua vida, alguém realmente a viu. Isso a aterrorizou até os ossos. Ela não estava acostumada a ser cuidada. Ela estava acostumada a lutar sozinha, carregar tudo sozinha, cair sozinha e se forçar a se levantar novamente. A bondade de Mateo Valente era como água derramada em um deserto e Mia não sabia o que fazer com ela, a não ser construir suas paredes mais altas. No quinto dia, ela não aguentava mais. Ela entrou na sala de estar às 10 da noite, onde Mateo estava sentado perto da lareira lendo documentos. Ele levantou os olhos quando ouviu seus passos. Não disse nada, simplesmente esperou. "Por que você está fazendo tudo isso?" Ela perguntou, sua voz mais dura do que ela pretendia. "Fazendo o quê? A comida, as roupas, os livros. Você está tentando me comprar?" Mateo colocou os papéis de lado e olhou para ela com olhos cinzentos que não se agitavam. "Você acha que alguém sendo gentil com você deve ter uma agenda? Eu acho que ninguém é gentil sem um motivo. Especialmente pessoas como você. Pessoas como eu", ele repetiu, não com raiva, apenas curioso. "O que você sabe sobre pessoas como eu? Eu sei que você é um chefe da máfia. Eu sei que você mata pessoas. Eu sei que você torturou Derek Harrison até que ele não fosse mais humano. E você tem medo que eu faça o mesmo com você?" "Não", Mia disse, e ela se surpreendeu ao perceber que era verdade. "Tenho medo de começar a confiar em você, e então você vai me trair como todos os outros." O silêncio se estendeu entre eles. Mateo se levantou e se aproximou, parando a uma distância que parecia deliberada. "Quem te traiu, Mia?" "Seu pai prometeu que sempre protegeria a família. Então morreu em um acidente de trabalho sem um único dólar de compensação. Sua mãe prometeu que nunca a deixaria. Então morreu de câncer quando você tinha lá apenas 22 anos. Seu ex-namorado prometeu amá-la. Então a espancou por 3 anos antes que você encontrasse coragem para escapar. E Derek Harrison prometeu ajudar sua carreira, então quase a matou em uma garagem escura. Então, você pergunta por que eu não confio em ninguém? Porque toda vez que eu confio, tudo o que recebo de volta é dor." Mia não percebeu que estava chorando até que uma lágrima caiu em sua mão. Ela se virou, envergonhada de sua fraqueza. Mas a voz de Mateo a deteve. "Eu não sou seu pai, sua mãe, ou qualquer um dos desgraçados que te machucaram. Eu não faço promessas. Eu apenas digo a verdade. Você está segura aqui, e eu não exijo nada de você. Se você acredita nisso, é sua escolha."
Ele voltou para sua cadeira e continuou lendo como se a conversa nunca tivesse acontecido. E Mia ficou ali na vasta sala, percebendo que a parede que ela havia construído pode não ser tão sólida quanto ela acreditava. No 8º dia, Mia recebeu uma ligação do hospital. Não eram más notícias sobre Rose. Era algo que a chocou ainda mais. Senhorita Bennett, estou ligando para confirmar que todas as dívidas hospitalares anteriores de sua família foram totalmente pagas. A voz do oficial financeiro veio pelo telefone, profissional e indiferente, como se estivesse lendo um relatório de rotina. Mia ficou congelada no meio do quarto. Todas as dívidas. Quais dívidas você quer dizer? Todas elas? O funcionário respondeu. As despesas do tratamento de câncer da Sra. Patricia Bennett, 243 mil dólares. Os custos de cuidados de longo prazo da Sra. Rose Bennett, nos últimos 2 anos, 117 mil dólares. E o custo total da próxima cirurgia cardíaca, juntamente com um pacote de cuidados pós-operatórios de 6 meses. Um total de quase 500 mil dólares foi pago ontem de manhã por uma transferência de uma empresa chamada Valente Holdings. Mia não se lembrava de como encerrou a ligação. Ela só sabia que, quando voltou a si, estava parada do lado de fora do escritório de Mattel no último andar da cobertura. Seu punho estava cerrado, seu corpo inteiro tremendo de raiva. Ela empurrou a porta sem bater. Mattel estava sentado atrás de sua mesa, telefone no ouvido, falando italiano com alguém. Quando ele a viu, ele disse uma frase rápida e desligou. Olhos cinzentos fixos nela sem a menor surpresa, como se ele estivesse esperando por este momento. 500 mil dólares. A voz de Mia tremeu de fúria. Você pagou 500 mil sem me dizer uma palavra. Mattel recostou-se na cadeira, calmo o suficiente para fazê-la querer gritar com ele. Você está brava porque eu apaguei a dívida da sua família. Estou brava porque você acha que tem o direito de controlar minha vida. Você disse que o dinheiro da cirurgia veio da conta de Derek. Você não disse nada sobre o resto, sobre a dívida da minha mãe, sobre 2 anos de contas de hospital da Rose, sobre tudo o mais porque você teria recusado. Claro que eu teria recusado. Mia se aproximou da mesa, ambas as mãos batendo na madeira. Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de apagar minhas dívidas como se fosse um jogo. Você não tem o direito de me fazer dever uma quantia de dinheiro que eu nunca poderia pagar em minha vida. Mattel se levantou, e apesar de sua raiva, Mia ainda teve que recuar sob o peso de sua presença imponente. Você não me deve nada. Eu não quero que você me pague. Então o que você quer? Mia gritou. Ninguém dá $500 mil. Ninguém é tão gentil sem um motivo. O que você quer de mim? Você quer que eu seja sua amante, sua escrava? Você quer que eu venda minha alma ao diabo em troca de cheques? Os olhos de Mattel escureceram, e pela primeira vez desde que Mia o conheceu, ela viu algo como mágoa cintilar em seu olhar, embora desaparecesse tão rapidamente que ela não tinha certeza se havia sido real. Você pensa tão mal de mim? Ele perguntou, sua voz baixa e fria. Eu não sei o que pensar de você. Mia respondeu, sua voz ainda tremendo, mas não mais gritando. Eu só sei que toda a minha vida, toda vez que alguém me ajudou, eles exigiram um preço muito maior do que deram. E você me deu tanto que estou aterrorizada para imaginar o que você pedirá em troca. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e carregado como o ar antes de uma tempestade. Então Mattel exalou, um raro som de cansaço de um homem que sempre parecia inquebrável. 20 anos atrás, ele disse, sua voz tão baixa que Mia teve que se inclinar para ouvi-la. Meu pai estava doente, câncer de fígado. Ele precisava de cirurgia urgentemente, mas não tínhamos dinheiro. Minha família não tinha nada naquela época, apenas imigrantes pobres tentando sobreviver nesta cidade. Minha mãe se ajoelhou e implorou por ajuda. Ela vendeu tudo o que tínhamos e ainda não era o suficiente. Ele olhou diretamente nos olhos de Mia. Meu pai morreu porque não tínhamos 50 mil. 50 mil que para os ricos é uma única festa luxuosa,
Mas para nós era a diferença entre a vida e a morte. Eu jurei no túmulo de meu pai que se um dia eu tivesse os meios, eu nunca mais deixaria ninguém sofrer essa dor. Mia não conseguia falar. Ela ficou ali, entre a raiva que estava se dissolvendo e algo novo começando a se formar, algo como compreensão. $500.000 para mim é o que eu ganho em 2 semanas, Mateo continuou. Mas para você é uma vida inteira de peso levantado. O que você acha que eu exigiria de você em troca de algo que eu tenho em excesso? Ele se aproximou, perto o suficiente para Mia sentir o cheiro de sua colônia. Perto o suficiente para ver as veias saltando em suas mãos. Eu não quero seu corpo. Eu não quero sua alma. Eu não quero que você faça nada para me pagar. Eu só quero que você pare de se matar um pouco mais a cada dia por dívidas que nunca foram sua culpa. Mia sentiu as lágrimas escorrerem, e desta vez ela não as impediu. Por quê? Ela sussurrou. Por que você se importa tanto comigo? Mateo não respondeu. Ele apenas a olhou com aqueles profundos olhos cinzentos. E naquele momento, Mia viu algo que nunca havia visto no olhar de ninguém dirigido a ela antes. Respeito, puro e sem exigência. E isso quebrou suas paredes mais efetivamente do que quaisquer palavras poderiam. O dia da cirurgia chegou mais rápido do que Mia esperava. Naquela manhã, ela acordou às 4, incapaz de dormir por mais que tentasse. Ela sentou-se na cama no escuro, olhando para Manhattan, que lentamente clareava além da janela, orando a qualquer Deus que pudesse estar ouvindo. Por favor, deixe minha irmã viver. Por favor, não tire a última pessoa que me resta neste mundo. Mateo havia arranjado tudo. O melhor cirurgião, a melhor sala de cirurgia, a equipe médica mais elitizada. Ele até garantiu um andar particular inteiro do hospital para garantir segurança e privacidade. Quando Mia perguntou por que precisava ser feito nessa escala, ele respondeu simplesmente: porque sua irmã merece ser tratada como uma princesa no dia mais importante de sua vida. Mia não sabia como responder. Às 6h da manhã, ela chegou ao hospital. Rose havia sido preparada e estava deitada na cama em uma camisola hospitalar azul pálido, o rosto contraído, mas tentando sorrir quando viu sua irmã. Estou com medo, Rose sussurrou enquanto Mia pegava sua mão. Eu sei, Mia respondeu, forçando sua voz a ficar firme, embora seu coração estivesse se partindo. Mas tudo vai ficar bem. Você vai dormir e quando acordar, terá um coração novo e forte. Você promete? Eu prometo, Mia disse, mesmo sabendo que era uma promessa que ela não tinha o direito de fazer. Algumas coisas estavam além do controle humano, mas ela diria qualquer coisa para aliviar o medo nos olhos de sua irmã. A enfermeira veio para levar Rose para a sala de cirurgia. Mia a seguiu até que as portas se fecharam à sua frente e ela só pôde observar sua irmã desaparecer atrás do vidro fosco. Então ela esperou. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas se passaram como 6 anos. Mia sentou-se na sala de espera, sem comer, sem beber, sem se mover. Ela olhou para as portas da sala de cirurgia como se desviar o olhar por um segundo sequer convidaria ao desastre. Ela não percebeu que Mateo estava ali até que ele colocou um copo de água à sua frente. Você precisa beber algo. Sua voz era baixa e incomumente gentil. Mia balançou a cabeça sem falar. Ela não confiava em si mesma para abrir a boca sem desmoronar. Mateo não insistiu. Ele simplesmente sentou-se na cadeira ao lado dela, silencioso, presente. Sem perguntas, sem conforto vazio. Apenas ali, como uma rocha sólida na tempestade. Ela estava resistindo. O tic-tac do relógio ecoava em sua mente como uma contagem regressiva para o fim do mundo. Cada minuto que passava era um minuto que Rose poderia não sobreviver. Cada segundo de silêncio enchia sua cabeça com os piores finais possíveis. Rose não acordando. Rose morrendo na mesa de cirurgia. Rose a deixando sozinha como seu pai, como sua mãe, como todos que ela já havia amado.
Na 7ª hora, as portas da sala de cirurgia se abriram. O cirurgião saiu, ainda de uniforme verde, máscara abaixada até o queixo. Mia pulou de pé, seu coração parando por um único e interminável batimento. A cirurgia foi um sucesso, o médico disse, e Mia ouviu o sorriso em sua voz. A nova válvula está funcionando perfeitamente. Rose precisará de tempo para se recuperar, mas ela estará saudável. Ela terá uma vida normal. Mia não se lembrava de como reagiu. Ela só sabia que seus joelhos cederam, e se Mateu não a tivesse segurado, ela teria desabado no chão do hospital. Tudo o que ela havia contido por tantos anos desmoronou de uma vez. Ela chorou. Não as lágrimas silenciosas a que estava acostumada, mas os soluços crus e rasgantes de alguém que carregou demais por muito tempo e finalmente teve permissão para se soltar. Ela chorou de alívio, porque Rose viveria, porque ela não precisava mais temer perdê-la. Ela chorou de dor por todas as noites sem dormir, as refeições puladas, os momentos em que ela pensou que iria cair e ainda assim se forçou a continuar. Ela chorou de culpa porque havia amaldiçoado o destino, porque havia querido desistir, porque havia desejado não ter que carregar tudo sozinha. E ela chorou de gratidão pelo homem que a segurava, o homem que havia surgido do nada e mudado tudo. Mateu não disse nada. Ele apenas a segurou, um braço apoiando suas costas, o outro descansando em sua cabeça, deixando-a chorar em seu peito, como se o mundo estivesse acabando. Ele não lhe disse para parar. Ele não ofereceu garantias vazias de que tudo ficaria bem. Ele simplesmente permaneceu ali, firme e paciente, até que a tempestade dentro dela diminuísse lentamente. Quando Mia finalmente levantou a cabeça, olhos inchados e vermelhos, seu rosto molhado de lágrimas, ela olhou nos olhos cinzentos de Mateu e viu algo que não ousava nomear. Obrigada, ela sussurrou, sua voz rouca. Obrigada por estar aqui. Mateu levantou a mão e gentilmente limpou as lágrimas de sua bochecha com o polegar. Não há outro lugar onde eu preferiria estar, ele disse. E pela primeira vez, Mia acreditou que ele falava sério. Após a cirurgia, tudo entre Mia e Mateu começou a mudar de maneiras tão pequenas que ela não notou até olhar para trás. Não houve grandes declarações nem momentos dramáticos de avanço. Apenas pequenas rachaduras aparecendo na parede de gelo que ela havia construído, uma por uma, até que a luz começou a escorrer. No primeiro dia da segunda semana, Mia não comia mais sozinha em seu quarto. Ela vinha para a mesa de jantar na hora do jantar, sentava-se em frente a Mateu e eles comiam juntos em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não mais tenso ou frio. Era o conforto tranquilo de duas pessoas que não precisavam de palavras para preencher o espaço. No segundo dia, Mia encontrou Mateu lendo na sala de estar às 10 da noite. Ela pretendia voltar para seu quarto, mas em vez disso sentou-se no sofá em frente a ele, pegou seu próprio livro e eles leram juntos até meia-noite sem trocar uma palavra. Quando Mia se levantou para ir para a cama, ela lhe desejou boa noite. E Mateu respondeu com um leve aceno e olhos mais calorosos do que ela jamais vira. No terceiro dia, Mia cozinhou. Ela foi para a cozinha às 6 horas da noite e Jimmy encontrou ingredientes na geladeira que a equipe reabastecia diariamente e fez uma massa simples, usando a receita que sua mãe a havia ensinado. Quando Mateu voltou para a cobertura, ele parou na porta da cozinha, observando-a mexer o molho de tomate com surpresa não disfarçada. Você não precisa fazer isso, ele disse. Eu sei, Mia respondeu sem se virar. Mas eu quero. Eles comeram a massa de Mia naquela noite. E Mateu disse que foi a melhor refeição que ele teve em anos. Mia não acreditou nele, mas sentiu o canto de sua boca se erguer pela primeira vez em muito tempo. No quarto dia, Mia visitou Rose e contou-lhe sobre o homem que a estava deixando ficar. Ela não disse quem ele era. Ela não mencionou a máfia ou violência ou qualquer coisa sombria. Ela apenas disse que havia alguém que a havia ajudado muito.
Rose a olhou com olhos brilhantes de curiosidade e brincadeira. Você gosta dele, não é? Limpa a garganta. Mia negou imediatamente, mas suas bochechas queimaram e Rose riu. A risada mais clara e despreocupada que Mia ouvira dela em 2 anos. No 5º dia, Mateo trabalhou até tarde. Mia não conseguia dormir, então sentou-se na sala de estar, dizendo a si mesma que estava apenas lendo e não esperando por ninguém. Mas quando as portas do elevador se abriram a 1h da manhã e Mateo saiu exausto e desgastado, ela já tinha chá de gengibre preparado na mesa. Ele olhou para ela para a xícara, então de volta para ela com uma expressão que Mia não conseguia decifrar. Você não precisa esperar por mim, ele disse. Eu sei, ela respondeu, mas eu quero. A resposta espelhava a que ela havia dado quando cozinhou, e ambos perceberam isso. Mateo não disse nada. Simplesmente sentou-se e bebeu o chá, e eles ficaram juntos na madrugada como se fosse a coisa mais comum do mundo. No 6º dia, Mia riu, não um sorriso polido ou forçado, mas uma risada verdadeira que irrompeu quando Mateo acidentalmente derramou café em sua camisa branca e praguejou em italiano. Ele a olhou com falsa mágoa, o que só a fez rir mais forte. E quando sua risada finalmente diminuiu, ela viu Mateo a observando com um olhar estranho. Você tem um sorriso lindo, ele disse, sua voz baixa e sincera. Você deveria sorrir mais. Mia não sabia como responder, então ela se virou, suas bochechas queimando. No 7º dia, Mia percebeu algo que a assustou. Ela não queria mais ir embora. Não por causa da cobertura luxuosa ou do conforto da vida que ela oferecia, mas por causa do homem ali, o homem em quem ela jurou nunca confiar. O homem no qual ela estava lentamente caindo no abismo sem fundo que carregava o nome dele. E a parte mais aterrorizante não era a queda. Era que ela não queria mais se segurar. Naquela noite, Mia encontrou Mateo parado sozinho na varanda, olhando para Manhattan, cintilante de luzes. Ela pretendia voltar, não querendo incomodá-lo. Mas algo em sua postura a fez parar. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, não mais retos como sempre. Sua mão agarrava o corrimão tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. E quando ela se aproximou, ela viu que ele estava segurando uma fotografia antiga. Os cantos desgastados e suavizados, como se tivesse sido guardada perto por muitos anos. Que dia é hoje? Mia perguntou gentilmente, parando a alguns passos de distância. Mateo não se virou, mas também não a mandou embora. O aniversário da morte do meu pai. Ele respondeu, sua voz baixa e distante. 20 anos atrás, neste exato dia, ele morreu em meus braços. Mia se aproximou, parando ao lado dele sem tocar. Ela olhou para a foto em sua mão e viu um homem de meia idade com um sorriso gentil, parado ao lado de um menino de cerca de 15 ou 16 anos, com os mesmos olhos cinzentos que Mateo tinha agora. Ele parece gentil, ela disse suavemente. Ele foi o melhor homem que eu já conheci, Mateo respondeu. E pela primeira vez, Mia ouviu fragilidade na voz da serpente venenosa de Nova York. Ele veio para a América aos 20 anos com $500 no bolso e um sonho de construir uma nova vida. Ele trabalhou 16 horas por dia, 7 dias por semana, lavando pratos, carregando caixas, limpando pisos, qualquer coisa que pagasse. Ele conheceu minha mãe em uma pequena igreja no Brooklyn. Casou-se com ela quando não tinham nada além de amor. E me teve 1 ano depois. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na noite. Quando eu tinha 7 anos, meu pai abriu um pequeno supermercado em Little Italy. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Lembro-me de que todas as noites ele lia para mim antes de dormir. Ele me disse, filho, não importa o quão difícil a vida se torne, nunca deixe que ela te transforme em um homem mau. A voz de Mateo ficou amarga enquanto ele continuava. Ele estava errado. O que aconteceu? Mia perguntou, embora temesse a resposta. Mateo se virou para olhá-la, seus olhos cinzentos contendo uma escuridão que ela nunca havia visto antes.
Quando eu tinha 16 anos, uma gangue local veio cobrar dinheiro de proteção da loja do meu pai. Ele recusou. Ele disse que preferiria morrer a se curvar a criminosos. Ele respirou fundo, então eles o fizeram morrer. Mia levou uma mão à boca, seu coração apertando. Eles vieram em uma noite de sábado. 4 homens com armas. Meu pai me empurrou para um canto e ficou na minha frente. Ele implorou para que me poupassem. Ele disse que podiam ter o que quisessem, apenas não tocassem em seu filho. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Mateo. E Mia percebeu que esta poderia ser a primeira vez em muitos anos que ele se permitia chorar. Eles o balearam 7 vezes na minha frente. 7 vezes. E eu não pude fazer nada além de vê-lo cair, o sangue se espalhando pelo chão, sua boca ainda sussurrando meu nome. Mateo, meu filho, limpa a garganta. Não tenha medo. Essas foram as últimas palavras que ele disse. E eu o segurei até a polícia chegar, até que seu sangue encharcasse minhas roupas. Até que eu jurei a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém ter poder sobre mim. Mia não disse nada. Ela simplesmente estendeu a mão e tocou levemente o braço dele, um pequeno gesto carregando toda a compaixão que ela podia dar. Após o funeral, minha mãe desabou. Mateo continuou, sua voz plana como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ela não comia, não dormia, apenas chorava e chamava o nome do meu pai. 6 meses depois, ela morreu de um coração partido. O médico disse que foi um ataque cardíaco, mas eu sabia a verdade. Ela morreu porque não conseguia viver sem ele. E eu, aos 17 anos, me tornei um órfão sem nada em meu nome. Ele se virou para a cidade novamente, sua voz endurecendo como aço. Eu tinha 2 escolhas: morrer como meus pais ou me tornar algo que este mundo temia. Eu escolhi a segunda. Eu me juntei à mesma gangue que matou meu pai. Eu aprendi a lutar, aprendi a atirar, aprendi como assustar as pessoas. E quando eu era forte o suficiente, eu matei cada homem que segurou uma arma naquela noite. Um por um, lenta e dolorosamente, ele olhou para Mia sem esconder nada. A partir de então, eu construí este império de sangue e ossos. Eu me tornei a serpente venenosa que todos temem. Eu fiz tudo o que meu pai me disse para nunca fazer. E não me arrependo porque neste mundo, homens gentis como meu pai apenas morrem. Monstros como eu são os que sobrevivem. Mia olhou para ele, naqueles olhos cinzentos cheios de escuridão e dor. E ela entendeu. Ela entendeu que Mateo Valente não nasceu um monstro. Ele foi feito um por este mundo. E no fundo daquela serpente aterrorizante, ainda havia um menino de 16 anos segurando o corpo do pai e chorando. 3 da manhã, a cobertura estava submersa em escuridão e silêncio. Mia não conseguia dormir. Depois da história que Mateo contou na varanda, sua mente continuava girando com imagens que não pertenciam a ela, mas que a assombravam como se ela mesma as tivesse vivido. Um menino de 16 anos segurando o corpo do pai, sangue encharcando suas roupas, tiros ecoando pela noite. Ela entendeu aquela dor. Ela sabia o que era perder as pessoas que você amava e ainda ser forçado a continuar vivendo. Ela se virou mais uma vez, então desistiu, vestiu um roupão fino e saiu. Uma pequena luz da cozinha a fez parar. Alguém estivera lá antes dela. Mia entrou e viu Mateo parado junto à ilha, um copo de uísque na mão, mas intocado, seus olhos fixos em nada. Ele havia trocado seu terno por uma camiseta preta simples e calças, parecendo mais suave, mais próximo, menos como um chefe da máfia e mais como um homem comum. Você também não consegue dormir? Mateo perguntou sem se virar, como se já soubesse que ela estava ali. Mia se aproximou, parando a meio passo de distância. Sua história continua se repetindo na minha cabeça. Ele finalmente se virou para olhá-la. Eu não deveria ter te contado. Esse é o meu passado, não um fardo que você precisa carregar. Não. Mia balançou a cabeça. Eu quero saber, eu quero te entender. Por quê?
Porque você me entendeu. Mia respondeu, sua voz leve como um suspiro. Você sabia tudo sobre mim antes mesmo de eu dizer. Você sabia minha dor, meu peso, as noites em que eu chorei sozinha. E você não me julgou. Você não sentiu pena de mim. Você apenas ajudou. Acho que, no mínimo, eu te devo a mesma compreensão. Mateo colocou o uísque e se virou completamente para ela. Na luz tênue da cozinha, seus olhos cinzentos pareciam mais suaves, mais quentes. Não mais aço frio, mas um céu depois da chuva. Você não me deve nada, Mia. Eu sei, ela disse. Mas eu quero dar, não por obrigação. Porque eu quero. O silêncio se estendeu entre eles. Mas não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas de pé à beira de algo vasto. Ambos conscientes disso, nenhum ousando dar o primeiro passo. Mia o quebrou. Na varanda esta noite, quando você chorou, ela disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu percebi algo. O quê? Que você não é um monstro. Você é apenas um homem que foi machucado demais pelo mundo e escolheu se proteger com a escuridão. E eu entendo isso porque eu fiz o mesmo. Mateo olhou para ela e em seus olhos havia algo que Mia nunca havia visto antes. Nem cálculo frio, nem limpa a garganta, controle perfeito, mas vulnerabilidade, anseio, a solidão de alguém que esteve no topo por muito tempo sem ninguém ao seu lado. Você não tem medo de mim? Ele perguntou, sua voz rouca. Eu deveria ter, me admitiu. Você é tudo o que as pessoas me avisaram para ficar longe. Perigoso, violento, implacável. Mas você também é o homem que me pegou quando caí. O homem que salvou minha irmã. O homem que me mostrou que às vezes a escuridão não é para ser temida, mas usada como abrigo. Mia se aproximou, o espaço entre eles agora de apenas alguns centímetros. Ela levantou os olhos para os dele. E naquele momento, cada barreira, cada medo, cada razão para parar se dissolveu. O que você quer? Mateo perguntou, sua voz baixa e tremendo ligeiramente, como se estivesse segurando algo. Mia não respondeu com palavras. Ela se ergueu na ponta dos pés, colocou a mão no peito dele, sentiu seu coração batendo descontroladamente sob o tecido fino e o beijou. O primeiro beijo deles não foi gentil. Ele carregava todas as emoções que eles haviam contido por semanas. A raiva do primeiro encontro, a suspeita e a cautela, a lenta compreensão, a profunda empatia e agora o desejo inegável. Mateo retribuiu o beijo com uma ferocidade que roubou o fôlego de Mia. Uma mão deslizou atrás de seu pescoço, a outra envolveu sua cintura, puxando-a para perto como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Ele a beijou como se ela fosse seu único oxigênio e ele estivesse se afogando. Quando finalmente se separaram, ambos ofegavam, testas encostadas, olhos fechados. Você sabe o que isso significa, não sabe? Mateo sussurrou, seu hálito quente roçando os lábios dela. Se você entrar no meu mundo, você não pode sair. Eu não vou te deixar ir. Mia abriu os olhos e encontrou o cinza ardente dos dele. Talvez eu não queira ser solta. E isso foi tudo o que Mateo precisou ouvir antes de beijá-la novamente. Mais profundo, mais intenso, como uma declaração de que a partir daquele momento, ela era dele. E ele queimaria qualquer um que ousasse tocá-la. A felicidade no mundo de Mateo Valente nunca durou muito. E Mia aprenderia isso da maneira mais brutal. 3 dias após o beijo na cozinha, tudo entre eles havia mudado. Não havia mais distância, nem parede de gelo. Eles tomavam café da manhã juntos, conversavam mais, e todas as noites Mateo a beijava antes que ela fosse dormir. Nada mais do que isso, porque Mateo disse que queria esperar até que ela estivesse totalmente recuperada. Mas esses beijos eram o suficiente para fazer Mia sentir que estava flutuando. Ela havia esquecido que na escuridão sempre havia outras serpentes observando. Richard Harrison não era o tipo de homem que aceitava as derrotas. Quando soube que seu sobrinho, Derek Harrison,
havia sido transformado por Mateo Valente em um Ahram que não podia mais usar as mãos. Ele jurou vingança. Richard era membro do conselho da Valente Corporation, mas também tinha outros laços, conexões obscuras com gangues rivais que se opunham a Mateo. Ele passou 2 semanas coletando informações, rastreando cada movimento da serpente venenosa de Nova York. E descobriu a fraqueza fatal de seu inimigo, uma mulher chamada Mia Bennett. Atacar Mia diretamente teria sido suicídio enquanto ela estava dentro de uma cobertura fortemente guardada. Richard precisava de um alvo diferente, um mais fácil de alcançar, e ele encontrou Rose. Aquele dia foi o 5º dia após a cirurgia. Rose havia sido transferida da terapia intensiva para um quarto regular. Sua recuperação tão promissora que o médico disse que ela poderia receber alta dentro de uma semana. Mia a havia visitado naquela manhã, trazendo flores e bolo, contando a Rose sobre Mateo sem entrar em detalhes sobre quem ele era. Rose a provocou até que Mia corou, e as duas riram como se toda a escuridão em suas vidas finalmente tivesse passado. Mia deixou o hospital às 3h da tarde, prometendo retornar naquela noite. Ela não sabia que seria a última vez que veria o sorriso de sua irmã por muitas horas. Às 6h da noite, o telefone de Mia vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu e o sangue em suas veias congelou. Era um vídeo. Rose estava amarrada a uma cadeira em um quarto escuro, vendada, sua boca selada com fita adesiva. A jovem estava chorando, seu corpo inteiro tremendo, ainda vestindo sua camisola hospitalar. A voz de um homem ecoou no vídeo, fria e venenosa. Olá, senhorita Bennett. Eu sou Richard Harrison. Acredito que você conheça esse nome. Meu sobrinho Derek não pode ligar para você porque ele não tem mais dedos para discar um número, mas posso enviar os cumprimentos dele por ele. A voz deu uma curta risada zombeteira. Você tem 2 horas para vir ao armazém número 7 nas docas do Brooklyn. Sozinha. Não informe Valente. Não traga ninguém. Se eu vir a sombra de qualquer pessoa além de você, sua irmã morrerá, e eu te enviarei cada parte do corpo dela em caixas de presente. O vídeo terminou. Mia ficou congelada na sala de estar da cobertura, o telefone quase escorregando de sua mão trêmula. Não. Rose tinha acabado de sair da cirurgia. Seu coração ainda não tinha se recuperado totalmente. Qualquer choque poderia matá-la. Mia olhou ao redor. Mateo estava em uma reunião no andar de baixo e não voltaria por pelo menos 1 hora. Ela poderia esperar, contar-lhe tudo, deixá-lo lidar com isso da mesma forma que ele lidou com Derek. Mas Richard havia sido claro. Se Mateo aparecesse, Rose morreria. Mia não podia correr esse risco. Ela não podia apostar a vida de sua irmã em nada. Com as mãos trêmulas, ela escreveu um bilhete curto e o deixou na mesa de Mateo. Então ela trocou de roupa, chamou o elevador e saiu sozinha na noite. Ela sabia que isso poderia ser uma armadilha. Ela sabia que poderia morrer. Mas entre a vida dela e a vida de Rose, Mia nunca precisou pensar. Ela havia prometido à mãe que protegeria a irmã, e ela cumpriria essa promessa, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. As docas do Brooklyn à noite eram um mundo completamente diferente da glamurosa Manhattan. Sem luzes brilhantes, sem o constante burburinho do tráfego, apenas escuridão densa. O cheiro forte de sal no ar e o vento uivando através de contêineres enferrujados, empilhados como tumbas gigantes de ferro. Mia saiu do táxi a 200 milímetros do armazém número 7 e disse ao motorista para não esperar. Ela estava sozinha na estrada deserta, seu coração batendo como se fosse explodir dentro do peito. Suas costelas ainda não estavam totalmente curadas, e cada respiração profunda a fazia gemer de dor. Mas a dor física não era nada comparada ao medo que esmagava seu coração. Rose, sua irmã, estava nas mãos do inimigo, sozinha, aterrorizada, e poderia morrer se Mia fizesse um único movimento errado. Mia respirou fundo
e começou a caminhar um passo de cada vez em direção ao armazém. Seus tênis quase não faziam barulho no concreto rachado. Ela havia desligado o telefone antes de deixar a cobertura, sabendo que se Mattel ligasse e ela não atendesse, ele encontraria uma maneira de rastreá-la. Ela não queria isso. Ela não queria que ele aparecesse e piorasse tudo. Richard Harrison havia sido claro. Sozinha ou Rose morreria. Armazém número 7 se aproximava. Um enorme edifício de ferro com janelas quebradas e uma porta de metal enferrujada. Uma fraca luz amarela vazava pelas frestas, o único sinal de que alguém estava lá dentro. Mia parou na entrada. Suas mãos cerraram-se em punhos para evitar que tremessem. Ela não tinha arma, nem plano, nem apoio. Ela tinha apenas a si mesma e seu amor por sua irmã. Ela esperava que isso fosse o suficiente. Ela empurrou a porta para abrir. O metal gritou contra o metal, o som ecoando pelo espaço vazio. Lá dentro, o armazém era vasto, com apenas algumas lâmpadas penduradas projetando círculos pálidos de luz em um mar de escuridão. E no centro do quarto, Rose estava sentada em uma cadeira, suas mãos amarradas atrás das costas, seus olhos vendados, sua boca selada com fita adesiva. A jovem estava chorando, seus ombros tremendo, seus soluços reduzidos a sons abafados e quebrados pela fita. O coração de Mia se despedaçou. Rose, estou aqui, estou aqui. Ela começou a ir em direção à irmã, mas palmas lentas ecoaram das sombras. Que comovente. A voz de Richard Harrison soou, gotejando zombaria e veneno. O amor fraterno é realmente lindo. Ele saiu de trás de um pilar de aço, vestido com um terno cinza de 3 peças, como se estivesse em uma gala, em vez de orquestrar um sequestro. 5 homens grandes o seguiram, todos armados. Mia os contou rapidamente e entendeu que não tinha chance de lutar. Estou aqui, ela disse, forçando a voz a permanecer firme. Solte minha irmã, Richard Hill. Um som frio ecoando nas paredes do armazém. Solte-a. Depois de tudo o que seu amante fez com meu sobrinho, Derek nunca mais será capaz de segurar uma caneta, senhorita Bennet. Suas mãos foram esmagadas em polpa. E você acha que eu a deixaria ir tão facilmente? Eu não tive nada a ver com isso. Derek me atacou. Ele mereceu o que recebeu. Talvez. Richard encolheu os ombros, mas olho por olho, dente por dente. Valente pegou as mãos do meu sobrinho. Eu vou pegar o coração dele. E você, linda senhorita Bennet, é esse coração. Mia sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele não estava planejando libertar Rose. Ele estava planejando matar as duas. Isso não era uma troca. Era uma armadilha. O que você quer? Ela perguntou, tentando ganhar tempo, embora não soubesse por quê. Eu quero que Mattel Valente sofra. Richard respondeu, seus olhos queimando de loucura. Eu quero que ele saiba como é perder a única coisa que mais importa. Eu quero ele de joelhos implorando como um cachorro. E quando ele vier aqui para salvar você, eu vou matar você na frente dele. Depois matar sua irmã. Depois matá-lo. Ele é insano, Mia pensou. Richard Harrison havia perdido a cabeça para o ódio. Ele não sabe que estou aqui. Mia disse. Eu não contei a ele. Ele não virá. Richard a olhou com falsa pena. Ah, você é tão ingênua. Você acha que a serpente venenosa de Nova York não te vigia 24 horas por dia? Você acha que ele te deixou ir sem saber para onde você estava indo? Ele olhou para o relógio. Eu diria que ele estará aqui em cerca de 15 minutos. E é aí que a verdadeira festa começa. Mia olhou para Rose, sua irmã, tremendo de terror, e ela sabia que tinha que fazer algo, qualquer coisa. Ela não podia ficar ali e esperar para morrer. Ela havia sobrevivido à surra de Derek. Ela havia sobrevivido a anos de inferno com seu ex-namorado. Ela havia sobrevivido às mortes de seus pais e ao peso esmagador da dívida. Ela não morreria ali e não deixaria Rose morrer, mesmo que tivesse que pagar com a própria vida. 12 minutos depois,
O inferno se soltou. Não houve aviso, nenhum comando gritado. Apenas a escuridão de repente ganhando vida quando todas as luzes do armazém se apagaram de uma vez. Richard Harrison praguejou e deu ordens para seus homens acenderem suas lanternas. Mas antes que alguém pudesse reagir, o primeiro tiro ressoou. Um dos 5 pistoleiros de Richard caiu, seu joelho estilhaçado, seu grito rasgando a noite. Então um segundo tiro, um terceiro. Em 10 segundos, 3 homens estavam no chão, contorcendo-se de dor, mas ainda vivos. Quem quer que estivesse atirando não estava mirando para matar. Eles estavam mirando para... Alguém os queria vivos tempo suficiente para sofrer o que viria a seguir. Mia usou o caos e correu para Rose, jogando seu corpo sobre a irmã para protegê-la. Ela arrancou a fita da boca de Rose e rasgou as cordas, amarrando seus pulsos enquanto o tiroteio ecoava e gritos enchiam o espaço ao redor delas. Irmã, irmã, o que está acontecendo? Rose soluçou, seus olhos ainda vendados, suas mãos agarrando as roupas de Mia como se soltar sua irmã a mataria. Está tudo bem. Tudo vai ficar bem. Mia sussurrou, embora não tivesse certeza se era verdade. Fique abaixada. Não se mexa. A luz voltou e Mia congelou com a visão à sua frente. Mateo Valente estava no centro do armazém, seu terno preto, perfeitamente passado, sua arma ainda fumegando em sua mão. Ao redor dele estavam Tony, S. e pelo menos 20 outros homens, todos armados até os dentes, cercando o que restava da equipe de Richard Harrison. 4 dos 5 pistoleiros de Richard estavam no chão, gemendo com membros estilhaçados. Apenas um permaneceu de pé ao lado dele, tremendo, sua arma apontada para nada em particular. E Richard Harrison, que estava rindo na cara de Mia minutos antes, agora parecia mortalmente pálido. Valente, ele grasnou, toda a arrogância escoada de sua voz. Como você chegou aqui tão rápido? Mateo não respondeu. Ele apenas avançou lentamente, cada passo ecoando ameaçadoramente no silêncio repentino. Seus olhos cinzentos não eram mais aço. Eram pretos como breu, a cor da morte, a cor que todos que o conheciam entendiam ser um presságio. Você realmente pensou que eu a deixaria ir sem saber onde ela estava? Mateo finalmente disse, sua voz baixa e deliberada, veneno pingando de cada palavra. Você pensou que algo acontece nesta cidade sem que eu saiba? Eu sabia que ela deixou a cobertura antes de entrar no elevador. Eu sabia que ela veio aqui antes de sair do táxi. E eu sabia que você pegou a irmã dela no momento em que você plantou seus homens naquele hospital. Ele parou a 3 passos de Richard, sua arma apontada diretamente para a cabeça do homem. Seu erro foi pensar que eu esperaria, que eu entraria em pânico, que eu viria correndo aqui sozinho como algum idiota em um filme. Eu não sou um tolo apaixonado, Harrison. Eu sou Mateo Valente. E quando alguém toca no que é meu, eu não resgato. Eu apago. Richard tremeu, levantando as mãos enquanto tentava recuar, apenas para bater na parede atrás dele. Podemos negociar. Eu tenho dinheiro, poder. Eu posso te dar o que você quiser. Mateo inclinou a cabeça como se estivesse considerando a oferta. Então ele atirou. A bala rasgou a coxa de Richard. Ele gritou e caiu. Sangue esguichou no concreto. Eu quero que você sofra, Mateo disse, passando por cima do homem que se contorcia. E eu já tenho o que quero. Ele se virou para Mia e Rose, seus olhos voltando do preto para o cinza no instante em que viu que estavam seguras. Então ele assentiu para Tony, sinalizando para ele tirá-las de lá. Tony ajudou Rose a se levantar, a jovem ainda tremendo e chorando, agarrando-se a Mia como se soltá-la a mataria. Mia a seguiu, mas ela olhou para trás uma última vez. Mateo estava lá no armazém encharcado de sangue, cercado por inimigos gemendo e soldados leais, parecendo um deus da guerra saído diretamente do inferno. E naquele momento, Mia percebeu que não tinha medo dele. Limpa-lhe a garganta. Ela nunca tinha realmente tido. Ela tinha medo de perdê-lo.
Ele vai ficar bem, Rose sussurrou enquanto eles saíam onde mais veículos pretos já esperavam. Mia olhou de volta para o armazém, ouviu os gritos ecoando lá dentro e soube que Richard Harrison não morreria naquela noite. Mas ele desejaria ter morrido. Ele vai ficar bem, Mia disse. E pela primeira vez, ela acreditou completamente. Ele é Mateo Valente. Ele está sempre bem. Mateo voltou para a cobertura às 4 da manhã. Mia estava sentada no sofá da sala de estar, esperando, incapaz de dormir, embora Tônia tivesse insistido para descansar depois da noite infernal. Rose havia sido levada para outro apartamento seguro com médicos e uma equipe de segurança de plantão 24 horas por dia. E a jovem finalmente havia adormecido depois de um sedativo leve. Mas Mia não conseguia dormir. Não porque estivesse com medo, mas porque precisava vê-lo. Precisava saber que ele estava seguro. Precisava dizer as coisas que havia contido a noite toda. As portas do elevador se abriram e ela saltou de pé. Mateo entrou. O terno havia sumido. Apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas, manchas de sangue seco em seus pulsos e antebraços. Ele parou quando a viu, seus olhos cinzentos alendo em um segundo antes que sua expressão se suavizasse. Você deveria estar dormindo, ele disse, cansado, mas gentil. Eu não conseguia dormir sem saber se você estava bem, Mia respondeu, aproximando-se. Você está ferido? Não. Mateo balançou a cabeça. Este sangue não é meu. O silêncio se instalou entre eles. Eles estavam de frente um para o outro na vasta sala de estar, a luz tênue esculpindo sombras no espaço. Mia tinha tanto a dizer, mas não sabia por onde começar. Finalmente, ela falou a primeira coisa que lhe veio à mente. Me desculpe. Mateo franziu a testa. Desculpe pelo quê? Por sair sem te avisar, por pensar que eu poderia lidar com isso sozinha, por não confiar em você. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela as conteve. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que fui imprudente, mas Rose é minha irmã. Eu não podia arriscar a vida dela. Mateo ficou em silêncio por um longo momento, tempo suficiente para Mia pensar que ele estava realmente zangado demais para falar. Então ele suspirou e esfregou a testa. Você sabe o que me deixou mais zangado? Sua voz era baixa e tensa. Não foi que você saiu, nem que você não me contou. Foi a carta que você deixou para trás. Mia piscou. O que eu escrevi? Você escreveu que se algo acontecesse com você, você queria que eu cuidasse de Rose. Você escreveu que não se arrependia de nada. Você escreveu que estas últimas semanas foram as mais felizes da sua vida. Mateo se aproximou, seus olhos cinzentos queimando com algo entre fúria e dor. Você escreveu como se já tivesse aceitado que ia morrer. Como se sua vida não importasse. Como se você fosse apenas um sacrifício para comprar a segurança de sua irmã. Como se você não soubesse que se você morresse, eu incendiaria esta cidade inteira. Mia não conseguia falar. Ela esperava raiva porque o desobedeceu. Porque foi imprudente. Porque ela poderia ter arruinado o plano dele. Ela não esperava que ele ficasse com raiva porque ela estava disposta a morrer. Me desculpe, ela sussurrou novamente. E desta vez, as lágrimas caíram. Eu não sabia mais o que fazer. Eu só sabia que não podia deixar Rose morrer. Não consigo perder mais ninguém. E você acha que eu conseguiria sobreviver perdendo você? Mateo perguntou, sua voz tremendo. Você acha que eu te observei por 8 meses, te salvei, te protegi, te amei apenas para te ver caminhar para a morte? Que tipo de homem você pensa que eu sou? Você me ama? Mia perguntou, seu coração pulando uma batida. Mateo congelou como se ele mesmo estivesse surpreso com o que havia dito. Então ele exalou, seus ombros caíram, o cansaço finalmente visível em seu rosto. Eu acho que isso está claro há muito tempo, ele disse suavemente. Eu te amo, Mia Bennett. Eu não sei quando aconteceu. Talvez quando eu te peguei naquela reunião. Talvez antes disso.
Eu só sei que quando você desmaiou em meus braços, eu jurei que nunca mais te deixaria cair. E esta noite, quando eu li sua carta, quando eu pensei em te perder, eu percebi que não posso viver em um mundo sem você. Mia encurtou a distância e o abraçou, segurando-o como se ele pudesse desaparecer. E ela o sentiu abraçá-la de volta, braços fortes envolvendo-a como se ela fosse a coisa mais preciosa que existia. Eu também te amo, ela sussurrou contra o peito dele. Eu te amo sabendo exatamente quem você é. Eu te amo sabendo o quão perigoso é o seu mundo. E estou escolhendo ficar. Não porque eu te deva, não porque estou com medo, mas porque não quero viver em um mundo sem você. Mateo recuou, levantou o rosto dela e olhou diretamente em seus olhos. Você tem certeza? Porque uma vez que você fica, eu não vou te deixar ir. Você será minha completamente. Mia sorriu através de suas lágrimas. Eu sou sua desde o momento em que você me pegou antes de eu cair. E isso foi tudo o que Mateo precisou ouvir antes de beijá-la. Profundo e gentil e cheio de promessas de um futuro que ambos sabiam que não seria fácil, mas um que eles estavam prontos para enfrentar juntos. 3 meses depois, Mia Bennett estava em frente ao espelho, no camarim da cobertura, e mal reconhecia a mulher que a olhava de volta. A pele, que antes era pálida de noite sem dormir, e refeições perdidas, agora estava quente e radiante. Os olhos que antes estavam encovados de preocupação, agora brilhavam com uma felicidade que ela nunca acreditara merecer. Seu cabelo castanho brilhante caía sobre seus ombros acima de um elegante terno preto, e preso em sua lapela estava um novo crachá. Mia Bennett, diretora de operações estratégicas, Valente Corporation. Ela havia sido promovida 2 meses antes, não porque fosse a parceira do CEO, mas porque Mateo a olhara diretamente nos olhos e lhe dissera que ela merecia essa posição muito antes de ele a conhecer, e que ele estava apenas corrigindo o fracasso daqueles que haviam escolhido ignorar seu talento. O novo escritório de Mia ficava ao lado do de Mateo no último andar do edifício de 52 andares. Ela tinha uma equipe de 15 pessoas reportando a ela, seu próprio orçamento para gerenciar projetos e uma voz em todas as reuniões de alto nível. As pessoas que antes a tratavam como se fosse invisível, agora acenavam respeitosamente quando ela passava. Não porque temiam Mateo, mas porque Mia havia provado seu valor nos últimos 2 meses, transformando cada projeto que tocava em um sucesso claro. Margaret Shaw, a chefe de RH que havia protegido Derek, foi demitida na primeira semana. Todo o departamento de RH foi reestruturado com um sistema anônimo de denúncia de assédio investigado por um terceiro independente. Mia havia projetado esse sistema ela mesma, e Mateo o aprovou sem uma única pergunta. Richard Harrison foi removido do conselho, seus bens congelados, e agora estava em uma prisão federal, aguardando julgamento por múltiplas acusações que variam de sequestro a conspiração para cometer assassinato. Quanto a Derek Harrison, ninguém sabia exatamente onde ele estava, apenas que ele havia deixado a cidade e nunca mais ousaria retornar. Mas a maior mudança na vida de Mia não foi sua carreira ou seu poder. Foi Rose. Sua irmã agora estava completamente saudável. A cirurgia havia sido 100% bem-sucedida. A nova válvula cardíaca funcionando perfeitamente. E Rose havia começado seu primeiro semestre na Universidade Columbia com uma bolsa integral que Mia não sabia quem havia arranjado, embora ela suspeitasse fortemente que Mateo tinha algo a ver com isso. Rose morava em um apartamento seguro perto do campus, com proteção discreta observando à distância. E todo fim de semana, ela ia para a cobertura para jantar com sua irmã e o homem que ela chamava, em tom de brincadeira, de seu assustador cunhado. Mateo fingia estar irritado toda vez que Rose usava esse nome. Mas Mia sabia que ele secretamente adorava a jovem. Ele contratou um tutor quando Rose tinha dificuldades com microeconomia. Ele enviou flores para seu dormitório quando ela passou nas provas intermediárias.
e ele ameaçou fazer verificações de antecedentes em qualquer garoto que ousasse se aproximar da irmã de Mia. Algo que Rose achava igualmente assustador e hilário. Somos como uma família de verdade agora, Rose havia dito no jantar da semana anterior, seus olhos brilhando com lágrimas. Não consigo me lembrar da última vez que as coisas pareciam assim. Talvez quando mamãe ainda estava viva. Mia segurou sua irmã e chorou. Não de tristeza, mas de uma felicidade tão avassaladora que não sabia o que fazer com ela. Sua vida havia se transformado completamente em 3 meses. De uma mulher fugindo de dívidas e violência, ela se tornou uma figura poderosa ao lado do homem mais poderoso da cidade. De alguém que escondia hematomas e engolia suas lágrimas sozinha. Ela se tornou alguém tão profundamente amada e protegida que às vezes ainda achava que estava sonhando. Mas isso não era um sonho. Essa era a sua nova vida. E toda manhã, ela acordava ao lado de Mattel, observava a luz do sol escorrer pelas janelas da cobertura e sentia o calor dele ao seu lado. Mia sabia que não trocaria isso por nada no mundo. Naquela noite, depois do jantar, Mattel levou Mia para a varanda da cobertura. Manhattan se estendia abaixo deles como um tapete cintilante de luz. Milhões de pequenas lâmpadas piscando como estrelas caídas espalhadas pela terra. A brisa noturna roçou suavemente contra eles, trazendo o primeiro calafrio do outono que se aproximava. No entanto, Mia não sentia frio nenhum nos braços de Mattel. Ele a segurava por trás, seu queixo apoiado no topo de sua cabeça. Os dois de pé em silêncio enquanto olhavam para a cidade que haviam sobrevivido juntos através de tanta escuridão. No que você está pensando? Mattel perguntou, sua voz baixa e quente perto de seu ouvido. Mia sorriu suavemente. Estou pensando que há 3 meses eu estava aqui pela primeira vez com 3 costelas quebradas e sem ideia se sobreviveria até o dia seguinte. E agora estou aqui nos braços do homem que amo, vivendo uma vida que nunca ousei sonhar. Mattel a virou para encará-lo, seus olhos cinzentos contendo uma ternura reservada apenas para ela. Você sabe, ele disse, no dia em que você desmaiou naquela reunião, eu pensei que estava te salvando. Mas, na verdade, você foi quem me salvou. Eu? Mia perguntou surpresa. Eu estava vivendo na escuridão por muito tempo. Mattel respondeu, sua mão gentilmente acariciando sua bochecha. Eu havia esquecido como era ser amado. Eu pensei que não merecia nada além de medo e respeito. Então você apareceu com olhos que não me olhavam com medo, com um coração resiliente que se recusava a quebrar. E você me lembrou que mesmo um monstro pode ser amado. De repente, Mattel ajoelhou-se e me esqueceu como respirar. Do bolso de sua jaqueta, ele tirou uma caixa de veludo preta e a abriu, revelando um anel de diamante que brilhava sob as luzes da cidade. Eu não sou bom com palavras bonitas, Mattel disse, sua voz tremendo ligeiramente. A primeira vez que Mia já havia visto a serpente venenosa de Nova York perder sua confiança habitual. Eu sou um assassino, um chefe da máfia, a escuridão que as pessoas temem. Eu fiz coisas terríveis e farei coisas terríveis novamente para proteger as pessoas que amo. Eu não sou perfeito. Eu nem sou bom pela definição do mundo. Mas eu te amo. Eu te amo com tudo o que tenho. Com um coração que eu pensei que estava morto há muito tempo até que você o trouxe de volta à vida. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te protegendo, te amando da única maneira que eu sei. Mia Bennett, você quer ser minha esposa? Lágrimas escorreram pelo rosto de Mia, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ela não precisou pensar. Ela já sabia a resposta muito antes que ele perguntasse. Sim, ela sussurrou. Então disse mais alto. Sim, Mattel, eu quero. Mattel colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou, profundo e gentil, cheio de promessas para um futuro que eles construiriam juntos. Quando finalmente se separaram, Mia olhou para o anel brilhante em sua mão
e então para o homem que ela amava. Você sabe, ela disse com um sorriso através de suas lágrimas. Há 3 meses eu pensei que desmaiar era a pior coisa que poderia acontecer comigo. Eu estava errada. Desmoronar foi a melhor coisa que já aconteceu porque me levou a você. Matel sorriu. Um sorriso raro, feito apenas para ela. E eu sempre estarei aqui para te pegar. Não importa quantas vezes você caia, eles estavam lá na varanda, abraçados sob as luzes de Manhattan. Duas peças quebradas moldadas por um mundo cruel que se encontraram e se tornaram completas. Algumas mulheres esperam por um príncipe em um cavalo branco para salvá-las. Mia Bennett desabou nos braços de um diabo em um terno Armani e percebeu que, às vezes, quando o mundo tirou tudo de você, a proteção de um monstro é a única salvação que realmente importa. Porque, às vezes, as pessoas não precisam da luz. Elas só precisam de uma escuridão forte o suficiente para protegê-las de outras escuridões. E Matel Valente, a serpente venenosa de Nova York, era essa escuridão para Mia. Esta história nos oferece lições profundas sobre a vida. Que às vezes os momentos que parecem mais sem esperança são o próprio começo de algo maravilhoso. Que a verdadeira força não é sobre nunca cair, mas sobre ousar se levantar após cada queda. Que o amor pode vir dos lugares mais inesperados. E às vezes é preciso coragem para abrir o coração e aceitá-lo. E o mais importante, que ninguém deveria ter que lutar sozinho, não importa o quão difícil a vida o empurre para um canto. A história de Mia e Matel te fez refletir sobre sua própria vida. Você já se sentiu como Mia, carregando tudo sozinha, com medo de confiar, com medo de esperar por algo melhor? Ou você já foi como Matel, escondendo uma dor profunda atrás de uma casca endurecida? Gostaríamos muito de saber o que está em seu coração. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo para que possamos ler e nos conectar com você mais profundamente. Se esta história tocou o seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder mais histórias emocionantes como esta. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e entes queridos que possam precisar de um pouco de fé no amor e esperança na vida. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento nos dá a força para continuar trazendo histórias significativas para você todos os dias. Obrigado por ficar conosco até o final da história de hoje. Desejamos a você e seus entes queridos boa saúde, uma vida alegre e dias de paz pela frente. Não importa o quão difícil a vida se torne, por favor, lembre-se que depois da chuva, o céu sempre clareia. E às vezes as mãos que te levantam vêm dos lugares mais inesperados. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.